Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. No encontro passado falamos sobre a fé, vivência sacramental. Eu te convido a voltar lá e dar uma assistida. É bom a gente saber a ação do Espírito Santo nos sacramentos e como nós precisamos acreditar mais nas coisas de Deus. Saber que Deus não é um faz de conta, que só aparenta estar presente, porque Ele é presente e real em cada sacramento. Hoje nós iremos falar sobre os 10 mandamentos. Depois falaremos sobre os mandamentos separadamente. Para fazermos este encontro, vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, os 10 mandamentos. Para começarmos, nós vamos ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, ele afirma: os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2057. E o que diz mais o Catecismo? No 2070. Servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Além disso, iluminam os deveres essenciais, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Então, o Catecismo nos mostra em 2 pontos, ali onde fala da porquê dos 10 mandamentos. Nós podemos olhar aqui qual a atitude, a utilidade, aliás, dos 10 mandamentos. Por que dos 10 mandamentos? Nós ouvimos no Catecismo e volto a dizer: qual a utilidade dos 10 mandamentos? São úteis à vida de cada um de nós, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou um desvio à vontade. Isso nos afirma o Catecismo no número 2071. Mais à frente, amados irmãos, o Catecismo nos diz: se ele é atual ou é algo antigo, como é que é? O que são atuais os mandamentos? O Catecismo afirma: sim, os 10 mandamentos são atuais. O Catecismo afirma que são obrigações graves. Então nós precisamos observar os mandamentos. E infelizmente mesmo, é triste dizer isso, mas se nós formos perguntar aí a muitos que receberam os sacramentos, crisma, até Eucaristia e crisma, muitos ali não sabem os sacramentos. Não sabem os 10 mandamentos, aliás. Não sabem também os sacramentos, né? Não lembram os sacramentos, muito menos os mandamentos. Então, o Catecismo diz que, afirma, né, que é uma obrigação grave para a nossa vida, os 10 mandamentos. Na Sagrada Escritura, Jesus fala dos mandamentos assim. Ele se refere aos mandamentos quando um jovem lhe pergunta como obter a vida eterna. Aí esse jovem diz: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus então responde: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E cita os mandamentos para o jovem. Esse jovem, quando escuta de Jesus os mandamentos, ele até se sente bem e fala: olha, esses mandamentos eu já venho observando desde criança. Eu já venho observando os mandamentos. Mas aí tem um momento que Jesus fala para ele que se realmente ele quer ter a vida, ou se ele quer mesmo isso aí, o que ele tem que fazer? Vender tudo o que tem, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Ali a gente observa que ainda existe o apego. Nós não somos totalmente livres, não somos totalmente entregues à vontade de Deus.
Então, os 10 mandamentos, nos diz Jesus, o próprio Jesus nos mostra, né? Ele resume tudo com esses mandamentos, dizendo que nós precisamos estar atentos à necessidade do próximo, olhar a vontade do próximo como a nós mesmos, amar o nosso próximo como nós nos amamos. Também os mandamentos, nós falando um pouco deles, né? Quais são os mandamentos a respeito do relacionamento com Deus? Nós vamos depois estar falando até nesse sentido quando formos estar falando dos mandamentos. Eu não preciso falar de um por um, então nós vamos falar o relacionamento deles com Deus. Tipo, quais são o relacionamento dos mandamentos com Deus? Aí o primeiro mandamento, o segundo e o terceiro, a base dos 10 mandamentos é contexto bíblico do Êxodo e do Deuteronômio. A igreja, no período em que as pessoas tinham menos acesso aos textos escritos, porque eram caros, formulou-se de maneira catequética. E da mesma forma que utilizaremos em nossa catequese aqui, quando formos falar dos mandamentos. Então, os 3 primeiros mandamentos que nós iremos falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Esses aí têm um relacionamento direto com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 primeiros mandamentos do relacionamento direto com Deus. Depois vem os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento para com os outros. Honrar pai e mãe e não matar. Estes 2 mandamentos, o 4º e o 5º mandamento, o relacionamento direto com os outros. No primeiro, relacionamento direto com Deus. O segundo, relacionamento com os outros. O 4º mandamento, relacionado à sexualidade e afetividade, que é não pecar contra a castidade. Iremos falar deste separado. O 5º mandamento, o 7º e 8º mandamento, eles preservam os bens materiais, espirituais e pessoais e a dignidade do próximo, que é não furtar e não levantar falso testemunho. O 9º mandamento, também falaremos dele separado. Preserva a vivência da pureza, da dignidade humana e o respeito à vocação do matrimônio. Não desejar a mulher do próximo. Diante deste mandamento, abrindo um parêntese, como diz aqui, ele fala para nós do respeito, ele preserva a vivência pela a pureza, a dignidade humana e o respeito à vocação matrimonial. Então aqui nós vamos estar falando até mesmo de vestes em missa, as vestes, não só em missa aqui, no dia a dia, como muitas pessoas se portam, né, se vestem aí, que precisa se ter, a pessoa ela precisa ter pureza, ela tem que ter uma vivência de pureza, de dignidade, de respeito. E por fim, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Este mandamento preserva o homem da idolatria e da concupiscência do olhar. Então, não cobiçar as coisas alheias. Então, aqui nós temos uma síntese dos 10 mandamentos e depois retornaremos falando desses mandamentos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 encontros. E para encerrar, amados irmãos e irmãs, o que são os mandamentos? Qual
a importância, qual o valor dos mandamentos nas nossas vidas, né? Os mandamentos que dizem respeito à relação do homem com Deus sublinham a centralidade que Deus deve assumir no coração e na vida do povo. Então, precisamos trazer isso nas nossas vidas. Antes de tudo, como nós sabemos, o primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando pergunta Jesus os maiores dos mandamentos, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós, amados irmãos e irmãs, temos essa vivência de ter Deus em primeiro plano em nossas vidas, colocando Deus como centralidade nas nossas vidas, no nosso coração, as coisas vão ser diferentes. Na vida de todos, nós, Deus tem que ser o centro. Nós não podemos colocar bens, nós não podemos colocar o dinheiro. Eu estou com um texto que diz assim, né? Na vida de todos os dias, somos com frequência, seduzidos por outros deuses. O dinheiro, o poder, os afetos humanos, a realização profissional, o reconhecimento social, os interesses egoístas, as ideologias, os valores, as modas. Então, várias outras coisas nos apresenta aqui. Então, nós não podemos tirar o lugar de Deus. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Volto a falar aqui o que nos diz. Os mandamentos que dizem respeito à relação com Deus, os mandamentos que dizem respeito à relação do homem com Deus sublinham a centralidade que Deus deve assumir no coração e na vida do povo. Então, deixe Deus assumir a centralidade na sua vida. Deixe Deus ser o centro da sua vida. E os outros mandamentos você vai ver que serão fáceis de ser observados, de serem vividos, se Deus for o centro na sua vida. Eu agradeço a você que veio participar conosco, que está acompanhando este vídeo. Que Deus possa te abençoar. Eu te convido a partilhar com os seus irmãos, com os seus parentes, familiares, para que também eles possam fazer essa experiência conosco. Então, peçamos a Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.